Bem-vindo ao AICast, o podcast de inteligência artificial em português, com André F. Costa. E estamos a gravar e vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, porque estava muito interessante. E estávamos a falar de trabalhar com outras pessoas, dos desafios, das dificuldades, não é? A Alexandra, estamos aqui com a Alexandra. Eu não Olá. comecei isto bem, pois não, Alexandra? Não, então, Ah, começa outra vez. Estou aqui a conversar com a Alexandra e eu vou-vos apresentar a Alexandra. Vou partilhar aqui a minha tela. E era mesmo sobre isto que estávamos a falar, não é? Sobre humanos em épocas de inteligência artificial e num podcast de inteligência artificial, não há nada mais paradoxal do que começar a falar de humanos e da humanização no trabalho. E vamos fazê-lo com a Alexandra Americano. Alexandra, apresenta-te aqui aos nossos ouvintes. ok. Antes de mais, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, André. Sabes que sou tua fã número... Não digo um, né? Porque a tua mãe deve ser a tua fã número um. A A minha Marta, mãe tua é. mãe, fora. Mas uma das fãs, assim, top 10. Então, sou Alexandra, Americano. Tenho 35 anos. Estou aqui ligada a esta área das pessoas, porque eu considero ser mesmo fundamental este lado humano. Sou uma pessoa inconformada por natureza, gosto sempre de estar cada dia, dito assim, numa evolução. E é isto que eu sou. Há quem goste, há quem deteste, mas eu vivo bem Não, comigo. não me acredito. É É mentira isto. verdade, Não, não se acredita. Eu nunca conheci. é verdade. Sou cristã, sou mulher, sou tudo desta vida que possa ser positivo, dito assim, e tenho uma alegria de viver muito grande e de fazer acontecer. E, assim, resumidamente, diria que sou eu. Sim, é, muito resumidamente, não é? Porque nós Sim. já temos experiências só desde o momento em que tive a oportunidade de participar contigo na organização de um evento no ISLA, na nossa faculdade, não é? Um Sim. evento espetacular na altura que tu e as tuas colegas de turma organizaram, tu, a Daniela e A Cláudia outra, Vânia, sim. a Cláudia, sim, a Vânia, pá, um evento espetacular, com nem mais nem menos que o Jorge Coutinho, Uhum. foi incrível, levámos umas 300 pessoas Sim, à universidade, e desde aí temos partilhado outros eventos que tu tens feito, não é? Tens feito uns eventos, sim. queres-nos falar sobre isso? Então, a pessoa, lá está, a pessoa inconformada, não O que é? é que tu fazes e o que é que tu tens feito? Então, falando então depois dos eventos, primeiro o que é que eu faço? Então, eu conheci o André no Isla, não é? Então, eu licenciei-me com 30 anos em gestão de recursos humanos. Sempre foi uma área que me apaixonou, não apenas esta questão jurídica de contratos e pagamentos. A minha missão, quando foi estudar gestão de recursos humanos, foi este lado mais humano das organizações, de lideranças, comunicação e por aí fora. E eu tenho vindo a desbravar aqui uma carreira nesta área também. Durante muitos anos trabalhei na área de comércio, retalho, atendimento ao cliente e depois decidi estudar porque achei que era importante me posicionar profissionalmente para outros caminhos, não é? Vim com várias aprendizagens de relacionamento humano, de equipas, atendimento ao cliente, mas disse, não, está na hora de mudar de vida, que isto não é para mim, que é mesmo assim. Vários anos assim em turnos rotativos, muito cansaço, gerir ali o cliente, a simpatia, então foi um desgaste grande, então eu disse, não, isto não é para mim. Quando eu decidi estudar, também decidi ir trabalhar com o meu irmão, com o Pedro, ele tem uma empresa de mediação imobiliária, então eu comecei a gerir algumas equipas que ele na altura tinha, a gerir as Qual é a pessoas. empresa do Pedro? Diz-nos aqui, que assim nós depois pomos nas notas do episódio. Ok, Eu então, conheço, não é? Mas diz-nos para quem não conhecer. exato. A empresa que o meu irmão tem é People First, só o próprio nome também tem muito a ver com a identidade dele, das pessoas serem o centro do negócio. Esta área da mediação imobiliária, às vezes as pessoas metem em causa muita coisa, só que a cultura mesmo aqui da People First é algo completo. Exatamente, está aqui o site da empresa. A empresa Olha, tem um agiliza T5 à venda em um Valpassos. T5, um T0, um T1, um T20, tudo o que tu imaginas a pessoa tem.
Então, foi uma experiência muito interessante trabalhar com o meu irmão nesta questão na área do imobiliário. E no início E deste tu ano eu fazes aqui o decidi, recrutamento, não é? Este vem a fazer parte da nossa isto equipa, aqui é isto parte vai do para ti. recrutamento. Não propriamente, que entretanto, aí é outro lado da história. Eu no início deste ano decidi abrir asas e voar, ok? E me dedicar mais à consultoria da RH, e toda esta experiência do imobiliário também me ajudou a ter uma perspectiva diferente. Então, atualmente, o que é que eu faço? Eu dou formação em várias áreas, na parte dos recursos humanos e também consultoria em empresas que neste momento estejam a precisar de ajuda nessa área, é aqui que eu me posiciono. O que aconteceu foi quando eu estava na People First, nós implementámos um evento chamado People Empreende, que era para todas as pessoas que um dia tinham assim o sonho de empreender, ou até mesmo aquelas que não tinham sonho e saíram de lá, eu vou empreender. Então foi muito caricato. E foi aí que nós também tivemos a possibilidade de estar um bocadinho juntos como palestrantes e contribuir com todo o conhecimento, o know-how que cada empreendedor deve ter, não é? Não só na parte técnica, mas também este mindset, esta parte das competências digitais. Então foi uma experiência incrível que eu tive a primeira edição e tu estiveste presente, e na segunda edição és maluco e foste e aceitaste Pois foi, o convite outra da vez. segunda edição. E foi muito, muito interessante, sabes? Quando tu sentes que mudaste vidas com aquilo que tu disseste, com a tua experiência, só daí já valeu a pena. E eu acho que isto é mesmo um sentido de missão que eu sei que tu também tens. Então eu vejo um match perfeito contigo e com todos os palestrantes que nós tivemos nesta segunda edição. Sim, foi Então foi espetacular. ótimo, sim. Foi espetacular. E já te dei e tenho que te dar os parabéns por de facto fazeres acontecer e não ficar só a pensar, um dia vamos fazer, mas fizeste acontecer 2 eventos incríveis. Não é fácil, só quem já organizou alguma coisa. Eu tenho dificuldade a organizar até um lanche com mais que 3 pessoas e tu de facto organizaste um evento com palestrantes espetaculares, conheci muitas pessoas espetaculares nesse evento e mostraste a capacidade de, de fazer acontecer com tecnologia e sem tecnologia, não é? Também houve, não é? Também houve tudo aquilo que é essencial hoje em dia, mas grande parte a tecnologia não te pôde ajudar muito, não é? Convenceres essas pessoas a estarem presentes, montares tudo isso, exige também uma grande inteligência que neste caso não é artificial e mais emocional, não é? Sim, para isto acontecer é preciso, lá está, um sentido enorme de organização, não é? E um QB de uma maluquice, não é? Que a pessoa podia não estar a fazer nada destas coisas, mas eu acho que às vezes os loucos fazem o mundo, dito assim, não é? Mas a inteligência artificial realmente é muito importante, esta parte tecnológica e até a parte das inscrições, não é? Tu deste aqui uma ajudinha muito preciosa na landing page, naqueles formulários automáticos de e-mail, mas tudo o resto, não é? Fomos nós que fizemos acontecer, não só a parte da organização do evento, mas cada palestrante que esteve envolvido na divulgação, na recomendação do evento, sabes? Sim. E acima de tudo, por acreditarem no evento, porque isso, por muita tecnologia que haja, eu posso fazer um evento 100% tecnológico, com tudo ali ao máximo, luzes, e assim, coisas espetaculares, mas depois, se a parte do conteúdo não valer a pena, não é? Não faz sentido. Então, eu acho que nós conseguimos aqui combinar excelentes profissionais com competências técnicas absolutamente extraordinárias, mas também com um lado tecnológico, nomeadamente o teu lado, que eras o profissional dessa área, que agregou muito valor aqui à organização deste evento e proporcionou todas as experiências que existiu. Eu tenho sempre aquela vontade, quando acabam os eventos, de perguntar à pessoa: gostou? Podes avaliar o evento? De que forma achas que podemos melhorar? E eu tive feedbacks assim, que eu às vezes digo assim do género: como é que é possível a pessoa dizer isto?
porque foi tão positivas as críticas, tudo aquilo que disseram foi de acrescente de valor. Houve pessoas que eram super tímidas e quando tiveram que fazer uma palestra disseram que eram inconformadas, e tu sabes bem de quem é que estamos a falar. Então, só daí já valeu a pena, mesmo que só tivesse estado lá uma pessoa e essa pessoa tivesse sido impactada por tudo aquilo que foi falado, para mim e para vocês todos que fizeram parte aqui do staff, na parte de palestrantes, já certamente tinha valido a pena. Então, eu sou uma pessoa entusiasta, sabes? Eu não fico à espera que o outro faça por mim. Se eu eventualmente tenho uma ideia, ok, vamos fazer isto. Pá, nós fazemos. Porque eu sou responsável pelo aquilo que faço, sabes, André? Às vezes a pessoa diz, mas na segunda edição não teve tanta gente, porque na primeira... Não interessa. Eu sou responsável por aquilo que faço. Depois, se a pessoa vai absorver, se a pessoa vai participar, depois de eu fazer tudo como deve ser feito, com a ajuda de profissionais espetaculares, aí já é da responsabilidade dela. Eu deito-me na cama, tenho a consciência tranquila, durmo profundamente e tenho aquele sentimento quando acabou o evento que tive na primeira edição e na segunda, que é missão cumprida. E não há sentimento Sim. melhor que esse, porque é um desgaste efetivamente muito grande. A partir do momento que é para fazer as coisas bem feitas, com excelência, com o máximo de capacitação possível, e chegas ao fim e dizes, yes, já está, e correu bem. Foi, mas não é, é verdade e é muito bom, quer dizer, essencial praticamente nos dias de hoje essa atitude, porque de facto a maior parte das coisas que nós fazemos não produzem resultados. Não sei se quem nos vê tem a ideia que é só consigo, pode ficar descansado. Não é? Eu faço Verdade. a maior parte, muito do que eu faço não tem resultados visíveis, não tem os resultados esperados. Mas a minha pergunta é: sempre foste assim? Há alguma coisa que quem sinta que na empresa não tem o reconhecimento, não tem os resultados alcançados, nas redes sociais faz conteúdo, faz alguma coisa, mas não consegue os resultados que gostavam, no seu negócio próprio, até envia muitos e-mails, muitas newsletters, faz muitas chamadas, mas não consegue os resultados que está à espera? O que é que a pessoa pode fazer para melhorar ou para conseguir lidar bem com isso que hoje em dia nos nossos dias, com tanta coisa a acontecer, é tão comum? Acredito que seja uma dificuldade que a maior parte das pessoas pode sentir. Sim, eu acho que tem muito a ver com o sentimento de missão, de propósito, sabes? Porque se eu faço as coisas sem uma missão e sem um propósito, vem um bocadinho de vento, dito assim, e eu já caio. Então, as dificuldades fazem parte da vida. Se eu vou fazer, seja o que for, na minha vida profissional ou pessoal, a pensar que vai ser fácil e depois até é mais difícil, pá, as coisas não estão a funcionar como deveriam funcionar. E eu tenho que ter e aprender na minha vida a ser resiliente. Nem toda a gente o é, ok, mas é bom tu seres resiliente, porque é que faz-me lembrar um bocadinho aqueles lápis que são flexíveis, sabes? Eles são flexíveis, mas não partem, são tipo as pontes. E nós, na nossa caminhada profissional, até mais especificamente também, é importante nós perseverarmos e sabemos que nenhum mundo que é mundo foi criado num dia. Não é? Há um processo, não é? Nós temos que ter esta paciência e até connosco próprios também temos que ter esta paciência, ok? Vamos lá ter calma, as coisas não acontecem do dia para a noite e se eventualmente aprenderes que acontecem do dia para a noite, foste enganado. Seja em qualquer área profissional que tu estejas, até na tua vida pessoal, as coisas constroem-se, sabes? É tipo uma casa, não é? A casa não é lá montada, até pode ser que hoje em dia, não é? Há casas modulares que vem um Mas caminhão, mesmo estilo modulares, americano, não é? O sim, estilo sim. americano cai lá e está feito. Mas digo-te uma coisa: se vier uma tempestade, aquela é a primeira a ir embora. Então, isto tem muito a ver com a visão que tu tens do mundo, a visão que tu tens da tua realidade. Eu posso ter, eu até posso ter isto por viver isto. Eu tenho muitas pessoas, foi o que eu disse no início, há pessoas que não gostam de mim. Está tudo bem. Eu aprendi a aceitar isso. Há pessoas que não sonham os meus sonhos. Há pessoas que comento alguma coisa sobre a minha vida profissional e a pessoa logo a dizer-me assim: Oxana, se eu fosse a ti não fazia isso. É muito arriscado. Olha que o mercado está muito saturado. Então, para todas as soluções que eu tenho, a pessoa arranja-me sem problemas para isso. Então, isto tem muito a ver, André, com a tua forma de ver as coisas, sabes? O teu mindset, que tanto se fala e acho que se deve falar, mas antes mais do que se falar é praticar.
Então, malta, se eventualmente estás num projeto profissional, as coisas não têm corrido bem, analisa, faça uma avaliação tua, uma avaliação do negócio, arranja soluções, sabes? Tens de ter esta capacidade crítica de analisar e depois arranjar soluções. E depois vai chegar uma altura, mais cedo ou mais tarde, que as coisas vão acontecer. Isto é tipo semear. Tu vais semeando, sai semeando, mas as coisas só acontecem no tempo certo. É por isso que há as estações. Agora estamos no inverno, mas eu sei que a primavera vai chegar, as folhas vão nascer, as flores vão nascer e os frutos vão acontecer. Então é importante as pessoas também permanecerem um bocadinho com esta perspectiva de que não é fácil, mas é possível. Sim, olha, muito interessante. Até porque conseguiste conjugar aí a emergência do fazer acontecer com a paciência do esperar pela altura certa para colher. Eu Uhum. acho isso, não é, muito interessante. Acaba por ser aqui, de certa forma, uma dualidade, mas que faz parte da maior parte dos processos que eu tenho visto de sucesso e que faz parte também, seja desses projetos, seja de outros projetos profissionais. E isso é muito interessante, porque eu sinto, e não sei se tens a mesma ideia, mas que hoje em dia vivemos num mundo em que a maior parte das pessoas, mais jovens e às vezes até menos jovens, tem a ideia que é tudo muito rápido, que se Uhum. abrirmos hoje uma página no Instagram de qualquer coisa, que rapidamente aquilo é só umas publicações e chegamos aos 10 mil e temos um negócio a funcionar, a receber uns milhões e que compramos a tal casa de madeira Uhum. nos primeiros 3 meses. E a experiência que eu tenho é que mesmo a casa de madeira que falavas há pouco, realmente ela vem num caminhão, só que nós tivemos que trabalhar 10 anos até ela vir. É a parte que não se vê, não é? Eu, por acaso, gostava muito de ter uma casa dessas e um Uhum. dia, quando mandar vir a minha de caminhão, além de ter que fazer os alicerces, a base, além de não acontecer, mesmo isso não é assim tão rápido, mas a pessoa quando vê a pousar a casa, não vê os 10 anos de trabalho de juntar dinheiro para poder mandar vir a casa, não é? E se calhar mais 10 anos para a frente para pagar o resto que falta. Como é que Sim, tu vês isso? eu E acho como que é que esta geração. lidas com isso? Sim, eu acho que esta geração, como disseste muito bem, é uma geração de imediatismo, sabes? A pessoa está um segundo à espera para ligar uma página na internet, já se desespera. O computador não imprime a folhinha na hora que tu queres, tu começas logo a panicar. Então nós estamos tão acelerados que não usufruímos de uma chamada paz interior, sabes? Então é tudo para ontem. Tu vais ao McDonald's, ficas lá um minuto à espera, já começas a bufar, já reclamas com a pessoa que te está a atender porque demorou muito tempo e queres uma comida chinesa, ligas para um númerozito, está na tua casa em 5 minutos. Então, isto às vezes vem-nos ainda a acelerar mais, sabes? E depois criar aqui uma ilusão que tudo na vida é assim. E é aquilo que eu digo, as pessoas não podem se deixar entrar neste engano que é tudo rápido. Tudo o que é rápido não tem consistência, não foi feito para isso, ok? Então isto acho que é um problema da nossa geração, com todos também estes avanços tecnológicos para diminuir o nosso tempo de espera, cria-nos também estas ansiedades, não é? Porque há muita gente a sofrer também de Sim. certa forma de ansiedade, no sentido profissional, de querer as coisas rápidas e vou montar a minha empresa amanhã e no dia seguinte já tenho que estar a faturar 1 milhão, porque ali o guru do marketing ou o guru da financeira diz isto, diz aquilo, eu também tenho que realizar. Depois há uma frustração muito grande quando tu percebes que afinal não é bem assim e já começas a pôr em causa até o teu profissionalismo, a tua missão, mas lá está, é algo que nós temos que saber equilibrar, ok? Há coisas que dependem de mim, há coisas que dependem do cliente, dependem do outro, não é? E então este balance é que tem que existir de forma bastante equilibrada, porque senão nós também começamos a ficar um bocado chonés, sabes, André? Andamos ali numa vibe tão pesada, movimento, que chegas a uma altura que também fisicamente, psicologicamente e mentalmente dá-te o tilt e tu, por muito que queiras fazer, não vai acontecer. Sim, entendo. E tu és empreendedora, trabalhas neste momento assim em duas vertentes principais. Também tiveste a experiência de ver o teu irmão Sim. a criar um negócio.
como é que conseguimos, neste momento, trabalhas por tua conta, trabalhas para ti, és a tua chefe, a tua funcionária, não podes reclamar com mais ninguém, não é? O que é ótimo. Ao contrário de muitas pessoas, que é mais fácil, podem dizer que tudo o que acontece de errado na vida deles é por causa do chefe ou por causa do patrão. Tu, como trabalhas por conta própria, podes criticar, mas se criticar, estás a criticar a ti. Eu às vezes também critico o meu patrão, que me devia pagar mais. Só que depois eu não. O meu patrão sou eu. E então, aí já depois, já não critico. Eu depois entendo, realmente a empresa. E quando conseguimos ver os dois lados, é mais interessante. Mas quero-nos dizer, para quem está a trabalhar, a fazer uns freelances, ou está a estudar, como tu estavas, como é que uma mulher cristã nos dias de hoje, eu sei que dedicas, tens uma grande fé e tens tempo para dedicar à fé, porque é muito fácil dizer, eu costumo dizer que ser católico ou é a coisa mais fácil do mundo, só tens que dizer que és, Exatamente. não tens que fazer nada, porque podes dizer que és não praticante e tal, portanto, mas és, e não dá para ser empresário não praticante. Sim. Ou és ou não és, ou vais trabalhar ou não vais. Não dá cá, a maior parte das coisas não dá para ser não praticante. Eu acho Sim. engraçado, mas sei que tu ainda encontras esse tempo para dedicar à tua fé e, de certa forma, à comunidade. Como é que se faz isso? Numa altura em que a maior parte das pessoas, eu estava a ver uma live ontem no TikTok, aquelas que aparecem, sem nós pedirmos nada, e estava lá uma miúda que estava a estudar, e aquilo, naquele segundo, eu ouvi ela a dizer que não, eu durante o ano não estudo porque eu não tenho tempo para estudar, só depois estudo para os exames. E eu, Ok. what the fuck? Uhum. Tipo, e alguém me perguntou assim, trabalhas? E ela, não. Eu, Ok. ok, como é que não tem tempo para estudar? Mas numa altura em que a maior parte das pessoas não tem tempo para nada, ou Uhum. aparentemente não tem tempo para Sim. nada, como é que se chega onde tu estás? Como é que as pessoas podem fazer igual ou parecido? E se quiseres depois partilhar também a experiência do que tenhas visto do Pedro, Uhum. com uma empresa já até com outra estrutura, como é que se faz isso? Olha, eu diria duas coisas. Primeiramente, é a priorização, sabes? Priorizar aquilo que realmente importa para ti. No meu caso, a nível pessoal e profissional, é aquilo que eu vou fazer vai-me acrescentar de alguma forma? Faz sentido para aquilo, para o caminho que eu pretendo trilhar, ok? E por outro lado, é uma coisa inversa que é a capacidade de dizeres que não. Ou seja, se eu vou priorizar algumas coisas, eu vou ter que dizer não a outras. E isto é muito interessante. Quando eu estudei, e o meu marido sabe muito bem disso, coitado, sofreu, de certa forma, viveu isso na prática, não sofreu nada, malta, que ele é um santo, muito bem tratado. O Então, Vasco, não é? Que eu acho trabalha na People First. trabalha na People First, juntamente com o meu irmão. Então, o que é que aconteceu? Eu, quando decidi que ia estudar, eu tinha uma prioridade na minha vida académica, que era, eu não quero reprovar. E depois pensei, o que é que eu tenho que fazer para não reprovar? É me dedicar ao estudo e me estar o máximo possível nas aulas para me potencializar ao máximo. E o que é que aconteceu? Foi uma jornada em que eu tive que dizer, muitas vezes, durante 3 anos, ok? Não a muita coisa. Olha, não para ir fim de semana fora, férias, principalmente por uma questão financeira, mas também por uma questão de descanso, não acontecia. Não, se calhar, para fim de semana jantar com amigos. E as pessoas, até muitas pessoas que eu me dava na altura, afastaram-se porque eu disse que não podia ir àquele jantar, não posso porque agora estou em fase de exames. Não quer dizer que tu tens que viver dentro da tua redoma, não é? E ficares tola só a fazer aquilo, só a fazer aquilo. Mas eu, para me conseguir organizar, eu tive que dizer que não. Porquê? Porque eu sabia que ao final do dia era o meu dia de chegar para descansar também, era o meu dia para estudar, e fui vivendo assim durante 3 anos com esta questão de priorização versus dizer que não.
porque não é fácil tu teres que trabalhar, por exemplo, das 9 às 6, que era o meu caso, entrar na faculdade às 7. Eu ia de transportes públicos para a faculdade, então saía, apanhava o metro, saía do metro, ia a pé à faculdade, estava lá até às 11 da noite, saía, apanhava o metro, ia para casa, ia jantar à meia-noite, francesinha não, mas jantava normalíssimo, ok, e no dia seguinte, isto durante 3 anos. Sabes? Mas quando tu vês os frutos, tu vês o resultado, tu vês a gratificação e a tua própria felicidade em, ok, eu consegui, eu conquistei, não se deu porque eu pensei que era fácil. Eu fui, mas é com a capacidade mental que era difícil e já fui preparada para. Se eu fosse pensar que era fácil, eu fazia as coisas para passar, como muitos colegas meus fizeram, e está tudo bem, cada um é como cada qual, mas eu fui naquela coisa, tipo, eu não quero reprovar e para além de não querer reprovar, eu quero ser excelente nisto. Pronto, e vivi durante 3 anos desta maneira. A faculdade acabou e eu podia dizer assim, ok, é aquelas horas que eu estava a estudar, agora vou descansar, vou relaxar. Não, que é, eu, para além de trabalhar, estudo também com frequência outras áreas que também me interessam, mas também tenho uma comunidade cristã na qual sou líder. Então, eu sou líder de jovens e de adolescentes na minha igreja e que tenho que me dedicar ainda mais a essas pessoas que precisam da minha ajuda. E como é que se faz isso? Priorização, ou seja, eu todos os sábados estou com eles, seja em aulas de música, aulas de teatro, seja em palestras, e eu deixo de estar com os meus amigos, se calhar deixo de ir jantar fora, deixo se calhar de descansar como ser humano que também Sim. preciso, mas é aquela coisa, eu digo não para outras coisas, para dizer sim para a minha missão e para aquilo que me faz sentido. A título de empresa, aprendi muito isto também com o meu irmão, porque a própria base do negócio, não é? É esta capacidade de focar nas tarefas que são importantes. E o meu irmão, na área da mediação imobiliária, tem esta cultura. Vamos fazer aquilo que realmente importa. Nós podemos fazer 1000 coisas nesta atividade, mas nós vamos fazer o quê? Gerar novos contactos, ter reuniões com os clientes. E é Nem por tudo aí. o que podemos fazer, às vezes devemos fazer, não é? Exatamente. É este Tu foco falavas há pouco, só antes de avançarmos digo, para a People First, só recapitulando aqui, realmente, e fizeste muito bem na faculdade, porque a última vez que eu lá tive, pelo que me lembro, vi-te a subir ao palco a receber o diploma, não foi? Portanto, e sim, fizeste diploma de muito mérito, sim. diploma de mérito, foi isso, Sim, não foi? Ah, foi. ok. Fruto desse trabalho. Qual é que é a tua igreja? Queres dizer qual é que é? Há A pouco minha estavas a falar comunidade, do. sim, eu faço parte da comunidade Família Viva. Às vezes existe aí um preconceito com igrejas e com esta parte de religiosidade. Eu não sou uma pessoa religiosa, deixo já isto claro. Não acredito num conjunto de regras que nós temos que fazer por obrigação. O que eu acredito é que tu te seres apaixonado por aquilo que tu vives, pela tua fé. E a partir daí, isso, as pessoas veem isso, as pessoas entendem que tens algo diferente, que há algo que normalmente as pessoas me dizem, Alexandre, tu tens aí alguma coisa diferente, e isto diferente simplesmente é a minha fé, é eu acreditar em Deus, em Jesus, e Ele me guiar em todos os meus caminhos, não sou uma pessoa assim seca, não é? Ai, a pessoa vai à igreja, que grande seca, não tem nada a ver, isto tem a ver com a minha Não, identidade. até pelos que os stories que eu vejo, é É, muito diferente da ideia que as pessoas têm, não é? Porque eu vejo sim, sempre festas, música, sim, portanto, é um pouquinho diferente, é um ambiente bastante animado, até sim. tudo aquilo que eu Celebramos a tenho, que eu vida, tenho sabe? visto. Celebramos a vida, celebramos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a nossa missão, e é aqui que eu vou buscar, de certa forma, a minha mentalidade de ver as coisas. Quando corre mal, opá, vamos tirar aqui a mensagem positiva, vamos fazer acontecer, e tem sido assim uma experiência incrível, porque não há nada melhor do que servir o outro, sabes? Seja nesta área que eu estou a falar assim, espiritual, seja também como profissionais, Ok. sabes? Nós, quando servimos o nosso cliente, quando servimos o nosso colaborador, quando servimos na nossa empresa, nós estamos a praticar um princípio milenar, então assim, que eu vivo diariamente na minha cultura espiritual e que faz toda a diferença também neste mundo dos negócios. Sim, muito interessante, não é? Vemos aqui que aquilo que trazes para os negócios muitas vezes vem daquilo que fazes também fora dos negócios. E acaba por moldar a profissional que também é, que também Sim, és, não é? Por vezes é difícil distinguir,
não é? Eu sei, costuma-se dizer que o que se leva para o trabalho fica fora, o que vai de casa fica fora, mas acho que cada vez mais aquilo que nós somos como pessoas acaba por se refletir no trabalho. Gostei da Sim, tua abordagem bastante equilibrada aos desafios. Eu tenho alguma dificuldade em abordagens equilibradas. Normalmente, a minha, nos projetos que eu tenho feito, exige tem havido uma certa obsessão. hum, É difícil, às vezes, esse equilíbrio. A minha experiência tem sido desde entregar, desde o primeiro projeto digital que desenvolvi, apresentado na Web Summit, e aquilo que me lembro é, nestes projetos, é uma obsessão total, basicamente é acordar e, como ainda acontece muitas vezes, a primeira coisa que faço é ligar o PC, às, a semana passada aconteceu a partir das 5, não é? E uhum, muitas vezes a desligar, a última coisa que vejo é o PC às 11 ou à meia-noite, como o caso de ontem, à meia-noite e meia, uhum. com outro tipo de atividades. E às vezes gostava também de ter essa abordagem mais equilibrada. Mas sabes que isso é muito interessante que estás a dizer, porque eu considero que tenho esta abordagem equilibrada, mas sou na mesma obstinada, Sim, sabes? sim, sim. E Essa é que é a parte difícil, é exato, conseguires consigo manter estar sempre o ali. foco e a concentração, Yeah. mas sábado de manhã ir à igreja. Sim, tenho É outras atividades para difícil, compensar, não é? é, Esse foco é constante. difícil. E acho que é muito saudável. Acho que é muito Sim. saudável conseguir fazer algo e trazeres esse testemunho de, ok, consegues fazer algo nos dias de hoje e ainda assim ter algum equilíbrio. Porque eu tenho muita dificuldade, para uma gestora de recursos humanos, se calhar é um termo da moda, mas eu não me acredito muito em work-life balance, nem sei dizer, olha, para tu veres aquilo que eu acredito, O equilíbrio entre a vida work-life pessoal. balance, Exatamente. work-life eu não acredito, porquê? Porque nunca conheci, não tem sido Uhum. a minha experiência. Mas Sim. hoje em dia isso está muito em voga. Espero não ser cancelado por. Está muito em voga, não é? Está muito em voga. Aliás, É. 5 dias até já é demais, é melhor Uhum. trabalhar 4. Eu acho que até 4, pá, acho que é muito, de certeza que a maior parte das empresas portuguesas tem os seus funcionários, mas não precisa deles lá. É, Por isso é exato. eu acho que o funcionário vai chegar a um ponto que trabalha tão pouco e produz tão pouco que a empresa até já nem precisa dele lá. Eh, E a aí entra inteligência artificial aí já não é preciso, não é? Mas eu entendo, ou faço um grande esforço Uhum. por vezes para entender essa questão e, e toda a gente querer um Lamborghini como se vê no Instagram ou uma casa que hoje em dia é de facto um enorme luxo, não é para todos, por mais que nós queiramos acreditar que sim, não é para todos, realmente um enorme empreendimento e considerado quase inacessível para tantas pessoas hoje em dia, mas a fazê-lo sem cansar muito. Como é que tu vês isto? Porque eu não consigo compreender, então aproveito para como gestora de recursos humanos, como é que tu vês isto e qual é o panorama atual e como é que vês qual é que é o futuro nisto? Pá, eu acredito que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, ok? É importante tu equilibrares a tua vida pessoal com a tua vida profissional, com outras coisas quaisquer que tu gostas de fazer. Agora, na minha opinião, às vezes nós não conseguimos fazer este equilíbrio porque lá está, estamos tão obstinados, né? Tão focados em fazer algumas coisas que têm que ser feitas e, muito honestamente, nós como empreendedores tem que ser feito mesmo. Então, numa primeira abordagem, às vezes não é possível isto equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. E isto é uma realidade. Então eu tenho que aceitar e, acima de tudo, apesar de estar obstinado e não conseguir conciliar, eu tenho que estar bem e conhecer os meus limites, que aí já são duas coisas diferentes, que é, eu quando estudei aqueles 3 anos, eu estava obstinada, eu não consegui conciliar com outras atividades, mas eu estava bem, psicologicamente, emocionalmente, estava alinhadinha, estava ali na luta,
porque sabia que eram 3 anos para fazer acontecer da forma como eu idealizei. Então, a realidade é que há muito floreado em relação a estes temas, não é? Vamos aqui criar uma série de condições para os trabalhadores. Eu concordo com isso, acho que quanto mais alternativas existir para potencializar também o lado pessoal do colaborador, ótimo, mas lá está, se nós virmos isto para o empreendedor, para o empresário que está a começar agora sozinho, não é? Que tem uma pessoa ou duas, às vezes ele vive, até o meu irmão, não é? Vive, depois de já ter a empresa, a marca consolidada, o negócio, entre aspas, a funcionar sozinho, ele ainda hoje vive nesta questão da empresa, acorda a pensar na empresa, nos contactos, nos clientes, então às vezes é mesmo necessário isso, mas não significa que também não estejas bem com isso, é outra filosofia de vida, ok? Agora, se der para conciliar, no sentido tipo, estou a trabalhar muito, eu tenho que ter esta consciência, tenho que fazer esta análise, sabes? Ok, eu estou a ter um momento também para mim, como pessoa, isto está mais desgastado mais, e depois questões mais até no leque familiar. A minha esposa, o meu esposo, os meus filhos estão a sair prejudicados com esta minha obstinação no meu trabalho, sabes? Então acho que o mais importante disto tudo não é regras, mas sim tu fazeres uma consciência de como é que está o teu caso concreto, ok? Porque há pessoas, muito honestamente, André, que querem lá saber da vida pessoal. Há pessoas que não querem saber de socializar, de ir sair à noite, de ir fazer isto ou aquilo. Então, pronto, e está tudo bem Desculpada. com isso. Pronto, e é essa realidade que tu tens que ver. Agora, será que isto também, será que eu também não preciso de um momentozinho também fora disto? Opa, e se calhar, se fores de férias de 3 em 3 meses, um fim de semana, aquilo para ti já é perfeito. E já estás muito bem. E já te revigoraste, e já estás ao mais alto nível. Há outras pessoas que não, há pessoas mesmo que precisam de um equilíbrio com a família e precisam de um trabalho com horário das 9 às 5 para depois irem buscar os filhos. E este equilíbrio a empresa também tem que fornecer, mas eu acho que temos que analisar cada empresa e cada necessidade do colaborador, porque às vezes, dentro da mesma empresa, a conciliação das coisas e das priorizações de cada pessoa é diferente. Então, é Uhum. importante falarmos sobre isso, mas ajustar à realidade de cada um, ok? Espero que tenha ajudado. Sim, 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 sim. Lá está, é uma discussão onde não há certo nem errado. Eu Sim, acho que há formas de estar e há coisas que funcionam para cada um. Sinto que nos últimos anos tem havido uma certa criminalização do trabalho excessivo, sim, principalmente por quem o faz, por conta própria e quem o faz porque, porque o quer. E isso sim é que também não parece-me romantizar uma questão que está inerente, eu diria, à grande maioria daquilo que são os pequenos negócios sim. e os empresários, ou a maior parte das pessoas com alguma responsabilidade nas empresas. Esta é, creio eu, a realidade. É uma falta de equilíbrio grande que pende para o lado do trabalho. E muitas Uhum. vezes também pende para o lado do trabalho porque tens um remo do barco que tem que remar por duas ou por três ou por quatro pessoas dentro de uma equipa, Sim. e, ou dentro de um projeto. Uhum. Estamos a falar aqui de equipas, mas para quem trabalha em projetos, por conta, quem trabalha numa empresa, certamente já vivenciou isto em termos de projetos. E é um bocadinho complicado gerir isto, não é? Sim. Seja na tua empresa ou num projeto, quando tu não podes ter o tal equilíbrio porque estás a aplicar um esforço maior, mas esse esforço é para compensar a alguém que tem equilíbrio a mais, vamos lhe chamar equilíbrio, não é? Mas alguém que efetivamente, como é muito comum no nosso país, não trabalha ou não produz Uhum. 6 horas, 7 horas, provavelmente nem metade desse, desse tempo. Como é que se lida com isto? Como é que se lida com o facto de, por exemplo, as pessoas hoje em dia terem realmente e bem uma série de direitos e Uhum. ser muito fácil exercê-los, mas poderem não cumprir os deveres. Sim, eu acho que isso tem muito a ver também com a chefia, sabes? É aquele tipo de coisas que tu tens que te atentar antes
que os resultados já falem por si. E é esta atenção, não é, que o líder deve ter e entender, porque assim, eu considero que quando tu tens uma equipa, seja o que for, as pessoas têm que saber, não é, qual é o seu papel. E eu falo bastante sobre isto. O que é que a pessoa está ali a fazer e o que é expectável? O que é que eu espero com aquela contratação? O que é que eu espero com o teu trabalho? Ok? Para além disso, a pessoa tem que saber que se não contribuir, vai estar a penalizar a empresa como um todo. Porque a empresa é eu até costumo dizer, imagina, a empresa é um ser humano, não é? É um corpo. Mas, por exemplo, ali a Maria, não é? Representa a mão. E o José já representa o pé. Mas se o pé lembrar-se de não querer trabalhar, a empresa não vai conseguir andar, não é? Então, perceber que eu sou uma parte importante para a concretização dos objetivos estratégicos da empresa, tem que fazer parte da cultura da empresa dizer isto ao trabalhador. E ele saber o seu papel, ele saber o que é que está ali a fazer, porque isso vai lhe trazer mais consciência, mais responsabilização. E depois é assim, isto parte também numa fase inicial na seleção daquela pessoa. Porque se não houver critérios para a pessoa entrar e, acima de tudo, um alinhamento aqui do fit, ou seja, aquilo que eu pretendo versus aquilo que a pessoa me pode trazer. Aí pode dar problemas, obviamente, mas isso é óbvio, é como eu. Se eu hoje sou solteira, não é? Conheço uma pessoa na rua e vou-me casar com ela, o que é que acontece? Eu vou conhecê-la em direto, dentro da minha casa, não é? E às vezes as relações profissionais nas empresas acontece isso, as pessoas não estão nem aí, casam-se logo, metem a pessoa para dentro da casa e depois percebem que ela não tem ética, percebem que ela não trabalha, percebem que aquilo que dizia no currículo afinal não é verdade e coisas por aí fora. E também ao contrário, há pessoas que são iludidas pelas empresas, entram, não qualificam e depois chegam lá dentro e dizem afinal esta empresa não tem nada a ver com aquilo que eu pensei que era. Ok? Então esta Sim, geralmente as responsabilidade. empresas também às vezes exageram um bocadinho nas suas conquistas e nos seus feitos e que a equipa é espetacular e depois também acontece as pessoas não se alinharem, verem, afinal não era assim, não é? Então é uma Mas olha, isso eu responsabilização. aprendi com a tua live com o Samuel, não, com o Sim, Ruben, o irmão do Samuel, sim, sim. da Samsys, eu vou partilhar aqui. Há uma empresa com mais de 20 anos, portanto tudo o que Uhum. nós pudermos aprender é Sim, mesmo para aprender. A Samsys, que é de consultoria e soluções informáticas, sim. e aprendi na tua live, Uhum. se quiseres falar um bocadinho da tua live enquanto eu abro aqui. Então, as lives, fiz uma série de lives, ainda estou neste momento que está a ver esta gravação a fazer, lives metanoia, que basicamente são lives para despertar aqui uma mudança na nossa mentalidade, e essas mudanças relacionadas não só com a parte profissional, mas às vezes gera também mudanças pessoais. Boa. E tenho uma que muito jeitosa, não é? Foi hoje. É. Foi hoje muito jeitosa, como profissional 10 estrelas da tecnologia, então, se calhar é o teu Passem. patrão, não é o teu patrão, não é, André? Foi o meu patrão, foi lá hoje e deu umas, falou um bocadinho sobre o percurso, também um bocadinho, Uhum. bastante sobre a inteligência artificial. Portanto, Vale a pena irem ver. temos recebido um bom feedback das pessoas que assistem a estes conteúdos, que aprendem sempre um Sim. bocadinho e dá sempre ali algum também entusiasmo adicional. Aprendi nesta live que tu fizeste com o Ruben, que está aqui do lado esquerdo, que eles têm um processo muito interessante de recrutamento e Uhum. que se calhar já me tinha evitado uma ou duas situações menos agradáveis. Uhum. Na altura ele explicou como é que faziam o recrutamento. Queres falar um bocadinho sobre Sim, aqui é como é que o muito Ruben interessante. faz o recrutamento? E eles têm pá, aí umas 100 pessoas, não é? Portanto, estamos aqui a falar de alguém que percebe o que é que está a dizer. Sim, primeiramente, eles por si só já são uma empresa muito humanizada. O que é isto, sem florear? Basicamente são pessoas que se preocupam com o outro lado, com a parte do colaborador, com a parte até, se calhar a pessoa nem entra na empresa, mas tem um cuidado muito grande com as pessoas, que pelo menos mandam um currículo, dão um feedback. E é muito interessante aquilo que ele estava a dizer, porque ele estava a dizer que as pessoas, quando vão a uma entrevista, normalmente o que acontece numa empresa fora de Samsys, ou uma outra, pode ser assim também, que é, tem um currículo na mesa, não é? E te perguntam, então, é licenciado? E a pessoa diz, sim, sou licenciado. Ah, eu sou experiência profissional, trabalhei aqui, aqui, agora. E ele estava a dizer que, basicamente, quando as pessoas vão à entrevista, o importante para eles é conhecer a pessoa como pessoa.
as suas competências comportamentais e vão fazendo ali uma série de perguntas para dar respostas desse tipo. Ou seja, o currículo ele sabe ler, então já o leu, ok? Isso vale o que vale, depois não quero saber disso para nada, salvo seja, não é? É importante, sim, mas não é o mais importante. E depois tem ali uma orientação muito interessante, porque ele não se deixa levar pelo próprio feeling dele, então ele tem ali, creio que é o gestor da equipa que a pessoa vai trabalhar e até depois, na realidade, são 3 pessoas a decidirem se a pessoa fica ou não fica. Exato. Numa segunda entrevista, Sim. numa primeira entrevista são eles os dois, não é? Uhum. Depois numa terceira entrevista vem o irmão, o Samuel, e só se os 3 tiverem o mesmo feeling e acharem que é uma boa adição, é que essa Exato. pessoa passa para a equipa, não é? Sim, O que é muito interessante, fez-me pensar, diz, que eu vou dizer o que é que me fez pensar depois. Não, estava a dizer que é interessante porque às vezes nesta questão do recrutamento e seleção vai-se às vezes, claro que podes fazer várias alternativas para reduzir o risco, dito assim, mas às vezes quando é uma pessoa sozinha vais um bocadinho pelo feeling, ou pela tua opinião, ou pelo aquilo que pareceu de acordo com a tua experiência. E quando nós temos a possibilidade de discutir, entre aspas, positivamente, sobre um perfil com 2 pessoas diferentes, que normalmente podem criar ali uma opinião diferente daquilo que foi, agrega valor, sabes? Ou confirma o valor da pessoa para a organização. E achei muito interessante esta perspectiva que eles têm lá e que fazem no seu recrutamento. Sim. Olha, sabes, fez-me pensar no seguinte, e eu comecei a pensar nos momentos de trabalho em comum, seja como freelancers, como estagiários, como colaboradores, que possam não ter estado à altura daquilo que eram as expectativas, situações que não têm corrido tão bem. Uhum. E eu reparei que em todas elas havia e teria sido possível, se calhar com este processo, verificar que principalmente os valores, o mindset, a forma de estar, eram bastante distintas da nossa. Sim. E isso eu teria que dar agora a mão à palmatória e dizer que muitas das coisas que não correram tão bem foram erros logo de contratação. Sim. Porque deveria ter percebido, e as pessoas não têm que ser do mesmo clube, ou votar no mesmo partido, ou gostar das bandas que nós gostamos, não é isto, mas no core daquela pessoa tem que haver um fit com aquilo que é a empresa. Basta pensarmos na minha empresa, na tua, na do teu irmão, na Samsys. Sim. Os nossos valores, não são melhores que os da Samsys, mas são totalmente diferentes. Porquê? Porque somos uma pequena empresa, não temos escritório, portanto trabalhamos em ambiente remoto. Aquilo que vamos precisar de alguém é diferente, e aquilo que é o nosso valor, por exemplo, a autonomia, a autocapacidade de controlo, de motivação, a capacidade de entrega tem que ser muito maior do que numa empresa onde tu tens uma estrutura e um líder, por exemplo, como o Samuel e como o Ruben, onde tu podes ir super desmotivado naquele dia e se calhar ao meio-dia já está, vamos rebentar isto tudo, caralho, pum, pum, pum. Porque tens toda uma estrutura, não é? Não é? Porque trabalhas com pessoas incríveis, tens uma estrutura. Então, a pessoa que pode ser um excelente colaborador lá, não quer dizer que vá ser um excelente colaborador aqui. E se a pessoa chegar e disser, eu trabalhei na Samsys, e aí trabalhou na Samsys, bora, anda, vai ser grande funcionário. Nunca, é totalmente errado, é um disparate que fazer isso, e que eu fazia, portanto, e que realmente nesse momento percebi que havia uma forma melhor de fazer as coisas e que o fit dos valores principais e das características principais da pessoa é meio caminho andado para se poder adaptar. Porque é como tu dizes, há uma pessoa é mais importante sair às 6 para ir buscar os filhos, outra pessoa é mais importante não ter horário ou entrar ao meio-dia porque gosta de dormir de manhã. Exatamente. Mas nós temos que saber qual é qual.
E qual é que Exatamente. é o que nós queremos, Sim, não e é? falando nisso, isso é muito habitual acontecer às vezes, essa dificuldade de perceber e de percepção que tu tiveste com a live que fiz com ele. Porque normalmente as pessoas esquecem-se que quando querem contratar alguém, é fundamental terem clareza da sua missão. Porque é que existe aquele negócio? E a pessoa que vai entrar tem que querer contribuir para o alcance da tua missão, sabes? E tem que estar alinhado com a tua estratégia também, sabes? Porque senão vai Uhum. haver aqui Sim, uma discrepância muito grande, a pessoa nem acredita no teu projeto, está lá só para trabalhar, ganhar o salário dela e ir embora. Então não é esse tipo de pessoa que normalmente que vais querer para ti. E depois outra coisa é a visão, onde é que a pessoa também se imagina, onde é que tu te imaginas como empresário e a pessoa, onde é que estará nisso tudo, sabes? E os valores, que é aquilo que é o core grande da SAMS, que é aquilo que eles acreditam e que não estão dispostos a ultrapassar por ninguém. Então, quando a pessoa entende, ok, eu vou para aquela empresa e aquela empresa tem aquela missão, eles pretendem estar daqui a X tempo naquele lugar e têm X valores que eu me identifico, percebes? Só daí já é quase 70% do candidato ideal para ti. Depois, as coisas técnicas, a parte do saber fazer, às vezes até há empresas que nem querem experiência nenhuma, estão dispostos a alinhar o colaborador de acordo com a empresa e vão dando essa sim. formação, mas lá está, as competências comportamentais, os valores, os princípios, aí já é muito mais difícil de mudar. E uma pessoa mal colocada numa empresa pode, se calhar, muitas vezes estragar todo o trabalho feito com as outras pessoas todas que estão completamente ajustadas com o fit da organização. Pois, e aí começa o primeiro problema, que é Sim. 99,9% das empresas em Portugal, se calhar um bocadinho menos, foi umas estatísticas que eu inventei agora. A missão, os valores e a visão é copy-paste, é tudo a Sim, mesma. É ser líder de mercado, não é? Somos uma empresa jovem e dinâmica, a visão sim. é ser líder de mercado e os valores são a honestidade, pá, eu nem sei, mas aquilo é sempre a mesma coisa. Há Então tudo. aí já fica muito difícil, porque se tu fizeste copy-paste ou foste ao chat GPT fazer Exato. pedir-lhe para ele fazer a tua missão, a tua visão e os teus valores, como é que tu vais contratar alguém para fazer, para cumprir uma missão que tu próprio não tens? Basta vermos na internet, a maior parte das Uhum. empresas mais maduras, a missão, portanto, estuda a mesma coisa, e depois tens outro problema, há que algumas não dizem a mesma coisa, dizem a mesma coisa, mas em esteroides, é tudo brutal, mas foi um texto bonito, feito pelo marketing, e a pessoa depois chega Exatamente. lá e eles Uhum. dizem, acontece muito, muitos dos alunos, muitas das pessoas com quem eu falo, a empresa diz que a sua missão é conquistar Marte e mais além, e tu chegas lá e a empresa afinal não paga a viagem daqui a Gondomar para uma reunião. E é um choque muito grande, não é? Sim, Porque a pessoa sim. chega. Então, a missão desta empresa disseram-me que era conquistar tudo e mais alguma coisa. Uhum. E eu vim para Sabe? cá para conquistar tudo e mais alguma coisa. E afinal, o objetivo era ganhar o campeonato. E afinal, eu chego aqui e eles investiram para não Uhum. descer de liga. Vai ser Exatamente. um Mas estouro, sabes não que é? essa brincadeira pode criar algo que se chama de crise de integração, que é a pessoa tinha uma expectativa que a empresa era um floreado de situações, as próprias políticas corporativas que estão na internet, a missão, a visão, os valores, ok, identifico-me e tudo bem. Na própria entrevista não há uma sinceridade daquilo que realmente a empresa é, ok? Então a pessoa entra a pensar que aquilo vai ser uma felicidade. Então, durante os 90 dias, 120 dias, há um perigo muito grande da pessoa sair da empresa, porque foi-lhe vendido gato por lebre. Entendes? A pessoa Sim. tinha alinhado, ok, eu identifico-me, eu gostei, bora lá, mas depois, quando estás dentro de casa da pessoa, dentro da empresa, afinal, não é bem assim. E muitas empresas utilizam a missão, a visão, os valores de forma politicamente correta, sabes? Porque é bonito dizer uma coisa, é bonito dizer outra, mas a missão, a visão, os valores são coisas que se tem que viver na prática. A pessoa entra, o colaborador, quando entra na empresa, tem que sentir
aquilo a ser vivido pelos trabalhadores, sabes? Tem que ser algo prático e não simplesmente um conjunto de frases bonitas que estampas na parede principal da tua empresa e os colaboradores entram e dizem que lindo, mas quem está lá há mais tempo diz isto é grande flop, isto não é verdade. Exatamente. E o mais curioso, Viva! obrigado. O mais curioso é que isto acaba por prejudicar a própria empresa. Claro. Este fala-se muito agora no greenwashing, e eu trabalhei e trabalho ainda na área da consultoria, mas trabalhei muito tempo ligado aos websites, especificamente, e aquilo que eu mais recomendo a quem tiver uma empresa ou trabalhar numa empresa neste momento é que realmente vá ver os seus valores e a sua missão ao website e que edite para uma coisa que seja verdade. Exato. Pode depois aproveitar e pedir ao ChatGPT para reescrever a sua versão, se quiser uma coisa mais bonita, mas não, sabes, não faz sentido. Aqui temos um exemplo, ser um time obstinado em prever e atender as necessidades dos clientes e consumidores, sempre agregando valores. Se isto não for verdade, não for a vossa cena, se não vale a pena estar a colocar por colocar integridade, honestidade. Se calhar não é, se calhar é perseverança, entrega, como Às vezes tens no uma lista caso, mais de no 10 caso valores. dos meus, não é? São esses os meus valores, são aqueles que está aqui, temos aqui alguns exemplos, isto há muita coisa na internet, Sim. mas é péssimo. E se virmos aqui estas missões, 10 exemplos de missões, elas são curtinhas, muitas delas, não são bonitas, não são feitas para inglês ver, mas são a realidade. É a forma da empresa se posicionar, e são coisas tão simples quanto McDonald's, servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia, num ambiente limpo e agradável. Pronto. E tu vias uma pequena empresa portuguesa não faria isto. Se fores ver um restaurante, vai dizer servir comida que não é de muita qualidade, num ambiente de luxo, e vais a ver, não é um café normal, com todo o luxo e dedicação. E isso é Exato. péssimo, isso é o maior tiro no pé que alguma empresa pode dar, até porque nós, como vimos há pouco, uma missão da empresa IA de consultoria informática, como é o caso da nossa, não é a missão da Samsys, que também é uma empresa de consultoria informática. E nenhuma missão é melhor que outra. Mas se eles puserem a minha, e se eu puser a deles, e se nos apresentarmos ao cliente posicionamento empresarial como aquela missão um do outro, e nos apresentarmos aos colaboradores também, como estamos a falar agora, não vai funcionar. Porque não é verdade. Sim. E lá está, isso é mesmo fundamental. E eu vejo muitas pessoas ou quando têm, são missões feitas ou vão copiar de um site ou por aí lá. Mas eu questiono como é que é possível o CEO da empresa, o dono da empresa, não saber a razão de existir. Qual é o propósito de eu ter este negócio? E esta falta de clareza... fazer dinheiro. Pronto, e a partir daí, não é? Continua aí, mais, por aí fora, não é? Então é importante também os empresários, os microempresários, às vezes que têm 1, 2, 3 trabalhadores, começarem já também a desenvolver isto, não é? A visão, basicamente, é daqui a X tempo, onde é que quer estar como empresa, não é? E os valores Sim. é algo fundamental, sabes? Que os valores é importante para ti como pessoa, para ti como, se calhar, patrão ou CEO da empresa ou o que for, mas também para os clientes, sabias que hoje em dia há muitos clientes que não compram determinados produtos porque os valores não estão alinhados com o cliente, não é? Por isso, isto hoje também funciona e cada vez mais o cliente é inteligente e procura saber qual é a missão da empresa, qual é a visão, qual é os valores, não só o futuro colaborador que pode ir para lá, mas o cliente final que compra o produto, o serviço, vai ver e vai perceber se funciona, se é real ou não. Sim. O cliente particular orienta-se muito, como sabemos hoje em dia, pelos valores das empresas. O cliente empresarial
como quando compra de uma empresa, está a contratar um fornecedor, normalmente a médio e longo Exato. prazo, um parceiro, quer saber qual é o parceiro com quem está a trabalhar, quer conhecer os valores. Normalmente a empresa que abre, o empresário abre a empresa para duas coisas: ter mais dinheiro e ter liberdade, são aqueles dois valores que normalmente são idealizados, e não vai ter nem uma coisa nem outra. Sim, Portanto, é bom, não é? Pelo menos nos primeiros anos, 10 ou 15 anos, nem vai ter mais dinheiro, muito menos vai ter mais liberdade. E por isso é muito importante, a partir do momento que percebe que aquela ideia que ele teve inicial, quando começou sozinho, porque estava a ganhar pouco, queria mais dinheiro, mais independência, liberdade, isso não vai acontecer, porque obviamente deixa de ter um patrão, mas passa a ter 10 colaboradores, que são praticamente como se fossem, não é, patrões, tem os clientes que são patrões, tem os colaboradores que são os fornecedores que são patrões, sim, portanto, não é por aí. É importante que a partir daí, realmente, se isso se perdeu, que não fique perdido, como a maior parte dos negócios estão. Porque o sim, negócio foi aberto para fazer dinheiro, mas não se pode pôr numa missão. Obviamente que o objetivo de cada negócio é ser lucrativo, mas isso só por si não é uma missão, porque eu posso ser lucrativo a fazer imensas coisas. Porque é que eu decidi exato. fazer aquela? E Uhum. então a empresa tem que descobrir em si, tem que parar uma manhã. É muito difícil para os empresários nos dias de hoje, não é? Mas tem que parar uma manhã, pode mandar uma mensagem à Alexandra e pode dizer: Alexandra, eu tenho uma empresa, pá, dá-me uma ajuda. E a Uhum. Alexandra pode perfeitamente dedicar Sim, algum tempo, pode falar convosco. A Alexandra faz esse trabalho e pode ajudar a pensar um bocadinho, porque às vezes é um bocado. A Alexandra ou outra pessoa não precisa de vos dizer qual é a missão, da mesma maneira que quando vamos ao terapeuta, o terapeuta não nos diz a solução, o que é que nós temos que uhum. fazer. Mas o Sim. facto de nós irmos lá e falarmos, muitas Uhum. vezes no final nós dizemos: Ah, já sei o que é que tenho que fazer. E isto é muito Exatamente. importante, e por isso é que o trabalho da Alexandra, tanto na parte dos recursos humanos como agora nesta atividade de consultoria, de poder ajudar as empresas também a ultrapassar os seus desafios mais íntimos, portanto, Uhum. de core, não é? E dentro das suas equipas também, é muito importante. E, Sim. Alexandre, falando aqui um bocadinho trazendo aqui a inteligência artificial, não é? Tecnologia para o tema. Tu fazes parte da comunidade Super-Humano, da nossa comunidade de entusiastas de tecnologia e inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial apareceu na tua vida? Quando é que apareceu? Se foi agora com o ChatGPT? Se já tinhas ouvido falar nisso? Então, já tinha ouvido falar nos filmes, não é? A pessoa vê aquelas coisas mais ficção científica e coisas e tal, mas eu no primeiro ano da faculdade tive que fazer um trabalho sobre recrutamento, seleção e tal, e eu lembro perfeitamente de ter falado na altura com a Cláudia, disse, Cláudia, vamos falar sobre a inteligência artificial associada ao recrutamento e seleção. E o nome do trabalho era Metanoia, a mudança nas práticas de recursos humanos. Então, e eu na altura, assim, parecia muito distante, sabes? Estas cenas que hoje se fala do chatbot, do chat GPTs e todas essas funções CRM inteligente e coisa e tal. Só que, tipo, eu fiquei com aquele trabalhinho, fiz, gostei, tudo bem. Mas depois, tipo, não é bem a minha área de procura e de pesquisa, estas questões da inteligência artificial, e o facto de ter um amigo como tu, não é? Eu acompanho o teu trabalho. Então foi-me gerando ali uma certa curiosidade. Depois tu fizeste o lançamento do Super-Humano lá no People Empreende e eu disse, ok, eu acho que tem que estar, não é a minha área, ok? Mas eu acho que tem que estar a par disto, não como especialista, porque também não é aquela área que me faz bater o coração, dito assim, mas eu acho que a minha perspectiva, quando foi para pertencer aqui à comunidade Super-Humano, foi, ok, o André é muito bom, quero estar com ele na comunidade. E ele vai-me acrescentar coisas de acordo com as minhas necessidades. E a questão que me fez levar a me inscrever foi: eu preciso de potencializar o meu tempo.
Eu, lá está, estou aqui, sozinha, forever alone, a começar aqui o negócio, e eu preciso potencializar ao máximo aquilo que consigo fazer, o que não consigo fazer, e o chat, para mim, foi uma ajuda, e é constantemente uma ajuda a me fazer muitas tarefas que não tenho que ser eu a 100% a pensar, idealizar, e ele dá-me aqui uma coordenação muito importante. Por isso, hoje em dia, é nesse momento que eu estou, a nível tecnológico, não é, da inteligência artificial, é este uso para as minhas atividades diárias, de tarefas mais, dito, chatas, sabes? Planilhas e indicadores e uma série de situações que eu estou a utilizar o conteúdo que tenho vindo a aprender. Sou uma má aluna, devo confessar, não sou muito ativa na comunidade, ok? Mas voltando a par de todas as conversas, de todas as aulas, porque também acho que acrescenta muito para a minha atividade profissional. Olha, então, já vimos que já estás a usar, não é? Portanto, é uma coisa que não é tão distante como parecia aqui há uns tempos. Não Sim. fizeste trabalho assim há tanto tempo, é engraçado, não é? Esta evolução foi tão grande e tão rápida. Perguntava para quem trabalha por conta própria, para quem trabalha na área, por exemplo, tu vens da parte do imobiliário, não é? De ajudar, de trabalhares com a People First e agora como consultora de recursos humanos e também entrares e também na parte dos negócios, de certa forma, não é? De forma genérica. Em que é que te pode ajudar? Tu consegues dar alguns exemplos de coisas que tu já fazes no chat e que antes fazias manualmente? Sim, olha, por exemplo, até nesta questão do recrutamento e seleção, eu sempre, até quando andava na faculdade, eu ficava um bocadinho estressada quando os professores, não é, na sua inocência, não é, claro que querem nos transmitir as melhores informações possíveis, têm aquela série de perguntas, aquele guião de entrevista comum, não é? Então, o que é que fez, o que é que deixou de fazer? E eu sempre tive essa cultura que há na SAMSIS, que é, eu não vou fazer perguntas relacionadas com a parte técnica, eu quero saber a pessoa. Então, eu, quando comecei a fazer a formação contigo, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tipo um prompt, né? Tipo aquelas perguntinhas que se faz no chat GPT, e cria-me aí uma série de guiões de entrevistas super criativos. Então ele fez-me assim, bué de perguntas assim, e se fosse um animal, se viesse aqui um asteroide, assim, coisas que normalmente uma pessoa quando vai a entrevista está à espera. Então eu acho que isso para criar inovação nos teus processos de recrutamento é fundamental. E eu já Sim. fiz muitas vezes isso e tenho assim coisas extraordinárias. As próprias necessidades de formação, ok, associadas àquele tipo de negócio e perguntar ao chat o que é que ele acha que poderiam ser as principais necessidades formativas, como é que podia implementar essa formação, a parte também da gestão de desempenho dos colaboradores, essa análise toda que é necessário fazer baseada em dados, que muitas vezes é chato, então ele vai pensando por ti, e aquilo que também falámos na nossa live, não quer dizer que ele faça bem à primeira, então nós temos de ter esse sentido crítico, não é? De ir analisando e pedir a melhoria contínua, não é? Isto é uma melhoria contínua que vamos fazendo com o chat, É, mas sim, ele não vai resolver todos os nossos problemas, mas tem um lado criativo que eu pessoalmente gosto, que é, ele ajuda-me a potencializar a minha criatividade. Eu não sou criativa graças ao chat GPT. Eu potencializo a minha criatividade com o chat GPT, sabes? E esta questão de lidar com pessoas, nós temos de estar sempre a inovar a forma como lidamos com as pessoas, a forma como fazemos as entrevistas, a forma como damos a formação dentro das próprias empresas. Então, tem sido uma experiência espetacular, até para as minhas atividades do dia a dia, de gestão de tempo. Às vezes poderia estar 2 horas a pensar numa ideia. O que é que eu vou fazer agora? Então, o chat facilita-me e potencializa também o meu tempo e tem corrido assim de forma espetacular, porque nós temos sempre a aprender com isto, sabes, André? Às vezes as pessoas são resistentes e não querem porque acham que já têm 20 anos de experiência nos RH e tem sempre funcionado sempre bem, ou então, pronto, vão criar uma roda, né? Não há necessidade. Ok, nós temos tudo aquilo que, academicamente falando, não é? Tudo aquilo que nos foi aprendido, tudo aquilo que nos foi ensinado neste caso, mas nós e que é muito usamos importante o para que é utilizar o chat fundamental, GPT, é fundamental, porque senão tu fundamental, não percebes o que é que estás a receber, nem podes exatamente. instruir, nem podes instruir.
Sim, e como muitas vezes tens devidamente. que corrigir também o chat, tendo em conta o teu know-how e Sim, a tua experiência e o teu lado académico, que é fundamental, mas eu digo muitas vezes que o chat acaba por ser o meu assistente de graça. Se eu não quiser a versão 4, não é? E pago. sim. Mas E tendo em aí conta também é praticamente de graça, não o é? mínimo, não é? É de graça. Então, é É um basicamente, valor. nós estamos a ter a ajuda de alguém, literalmente, que não é alguém, mas é como se fosse, e que pode potencializar o nosso trabalho e criar uma série, não é, de ferramentas, certo? Planilhas, organização de tempo e pá, é espetacular. Só tenho a dizer que é muito fixe. Então notaste a diferença agora, depois de teres começado a utilizar mais, não é? E cada vez utilizares mais, conseguiste também trazer para a vertente profissional e poupar tempo e Sim, lá está, e teres resultados que tu normalmente também não terias. Foi o que nós falamos, foi o que acabaste de dizer, não é? Muitas vezes não é que eu não saiba fazer perguntas, ou as pessoas não saibam fazer o seu trabalho. É que podem juntar a palavra de uma forma criativa a seguir ao uhum, prompt. E tudo sim, aquilo que elas estão habituadas a fazer, até uma desculpa, como eu às vezes faço no curso, para faltar ao trabalho, fica altamente criativa e totalmente diferente do habitual. isso é bom. É muito curioso. Olha, e mais ferramentas? Tens tido a oportunidade de experimentar mais alguma coisa? Sim, Assim, na minha atividade profissional uso mesmo o chat, ok? Depois, antes até de passar para esta altura, a título particular, como empresa, na People First, nós tínhamos um CRM também muito inteligente, que fazia assim uma série de situações de análises, então é muito bom também podermos contar com um CRM que nos estruture e que nos facilite o tempo e o trabalho. E sei muito bem que nesta parte da gestão de pessoas, toda esta parte burocrática, estavas a falar das faltas, não é? Esta questão das avaliações de desempenho, estes dados numéricos, KPIs e por aí fora. Eu acredito que já haja ferramentas para isso, CRMs que muitos, se calhar alguns dos gestores que até possam estar-nos a ver já utilizam e certamente faz assim muita diferença na sua atividade, porque eu acredito que a partir do momento que isto acontece, André, até o mesmo o papel do gestor de recursos humanos deixa de ser algo relacionado com a parte de processos e passa a ser, que deve ser essa a função do papel do gestor de recursos humanos mais estratégica. Ou seja, uhum, ele sim, vai pensar, ok, enquanto o meu chat ou enquanto tem uma plataforma que me está a selecionar uma série de critérios de currículos que me permitem poupar 4 horas do meu dia. Ok? Então eu começo a pensar noutras coisas mais importantes, nomeadamente o bem-estar do trabalhador, a felicidade do trabalhador, o concílio, não é? Que tanto se fala, work-life balance, não é? Outros termos que se têm vindo a dar destaque com muita razão e muita o importância. corporate happiness, É, tudo isso, não é? Que são coisas importantes, não é? E que devem ser analisadas, mas o gestor tem que ter tempo para isso. Se o gestor de recursos humanos estiver a ver num programa arcaico, não é? O número de férias que o colaborador tem, se estiver a fazer uma avaliação de desempenho baseado no numa coisa, Excel, num não é? Excel que não está automatizado e por aí fora, não é? É No um Excel descaso, que tens que ir buscar os dados ao Word, porque o exatamente, trabalhador responde num exatamente. Word, depois tu tens que passar para o Excel Aham. e E quando depois sabes fazer um Excel, quando não gráfico. sabes, então é uma confusão enorme, não é? Sim, Por isso é importante também o papel do gestor da RH estar a ser contemplado no seu melhor nível, numa sim, é empresa, não é? muito, muito curioso falares aqui de não é substituir o gestor do RH, é o gestor do RH meter a inteligência artificial a fazer os seus trabalhos mais chatos e mais Uhum, repetitivos e ele utilizar a sua inteligência uhum, não artificial, a sua sim, inteligência natural, para fazer uhum. coisas mais criativas e que exijam inteligência emocional, que é onde ainda temos uma grande vantagem perante o ChatGPT e outros sistemas de inteligência artificial. Sim, porque o trato, É não é, muito com as curioso. pessoas, esta tecnologia nunca vai, na minha opinião, combater, não é? Porque esta questão de tu seres empático, de estares disponível para ouvir as necessidades do colaborador, não é? Tudo isso, tu tens que ter tempo para isso. E às vezes a correria do dia a dia, que é o que eu digo, de fazer as coisas todas rápidas, fazer e tudo isso, não é? Acabas por estar a desrespeitar, salvo seja, Uhum, sim, a função, não é? E é por isso que ela é tão bonita, porque é um gestor, eu digo um gestor de pessoas, não é? De recursos humanos, é muito antigo já esta expressão recursos humanos, não é? E aí valorizas mesmo o teu papel, ok, eu vou gerir pessoas, não vou gerir
planilhas de Excel, eu vou gerir currículos infinitos que eu tenho que analisar um a um, Boa. em papel, 100 por dia, e definir, vai uma chatice, esquece. Não. Sim, é espetacular, porque vemos que a inteligência artificial impacta em todas as áreas Sim. e que no caso dos recursos humanos, além de ser boa para o gestor de pessoas, é boa para as pessoas, porque vão ter Exatamente. realmente um gestor com tempo Uhum. para gerir as pessoas e não gerir as folhas do Excel. Epá, é incrível, a inteligência artificial não é ganhar aqui uns pontinhos até nesta área Sim. onde podíamos pensar que não, ou que substituía completamente o gestor, ou que não faria, ou que não tinha qualquer ajuda, mas vemos aqui que sim, não vai substituir, vai retirar, ou pode retirar um trabalho administrativo, pode dar mais criatividade às perguntas e às comunicações e pode dar mais tempo para o gestor de pessoas gerir então as pessoas. Sim. Muito, acho, olha, é assim uma nota de final, uma mensagem final espetacular para quem nos está a ouvir. Para terminarmos, a conversinha está muito boa, já vamos aqui até bem avançada. E para terminar, tens alguma mensagem, alguma coisa que queiras partilhar com quem, como tu, estudou? Muitas jovens estão a estudar numa fase mais jovem, logo a seguir, não é? Uhum. Terminarem o secundário. Outras, muitas outras, como nós sabemos, estão a trabalhar, estão a estudar e a trabalhar como tu, com todo o impacto que isso tem na vida pessoal, na vida familiar, na, na própria carreira Uhum. das pessoas, que acaba por ficar, não digo em segundo plano, mas fica ali um pouquinho em stand-by, não é? Tu terminaste, foste estudar mais tarde, terminaste em 3 anos, recebeste um diploma de mérito e abriste, começaste a trabalhar, fazer a tua área e agora lançaste, não é? Sempre a escalar, sempre a ir mais longe um pouquinho por conta própria. Que mensagem é que tu deixas a quem nos esteja a ouvir e se identifique, seja homem ou mulher, mas que nas mesmas circunstâncias haverá muita gente certamente que se identificará. Que mensagem é que tu deixas assim, de jeito de mensagem Eu, final? eu acredito que cada caso é um caso, sabes? Cada pessoa tem a sua história, é por isso que eu te falei logo no início. Às vezes é o propósito que me faz continuar, porque eu tenho um propósito muito grande na minha vida de vencer, sabes? E tenho uma série de objetivos de vida, tenho uma missão relacionada sempre com o desenvolvimento O que e é potencial. vencer, já agora? Só para, Vencer. para definirmos aqui a variável. Exato. Então, vencer para mim é quando tu tens uma vida plena em todas as áreas, sabes? Não te preocupas com o dinheiro, não te preocupas com o amanhã. Acima de tudo, para mim, vencer é dar condições à minha mãe para não se preocupar mais com nada nesta vida, sabes? É eu e a minha família estarmos bem em todas as áreas. Então, para mim, vencer é isso. É tu acordares todos os dias com um significado. Ok, acordei mais um dia, obrigado, meu Deus, bora lá fazer acontecer aquilo que me compete a mim, sabes? É realizar a minha missão. E eu acredito que a minha missão é ajudar pessoas no sentido de desenvolver e potencializar elas como pessoas, como profissionais, como empresas, seja o que for. Então é isto que me faz todos os dias caminhar. Há pessoas que nasceram, e está tudo bem, para trabalhar para outra missão de outra pessoa. E então são pessoas espetaculares para terem perto, né? Empresários, arranjem essas Sim, pessoas. Há outras que não, eu considero que sou assim um pássaro livre, sabes? Não porque não gosto que me digam regras, não, porque eu até sou a favor de existir essa responsabilização, mas isto sou eu não me imagino tipo noutra vida. E se tivesse que fazer para conseguir vencer de outra forma, eu vou fazer. E tu sabes bem, não é? Este início de empreendedorismo não é fácil, não é? E agora que eu podia estar muito bem, confortável, com o meu irmão na empresa dele, a viver, à boss, mas eu não ia concretizar o meu propósito, a minha missão, e é isto que me faz sair da minha zona de conforto, é isto que me faz ir para situações desconfortáveis e difíceis para mim, mas sei que isto faz parte, o caminho faz parte, por isso, tu que estás aí desse lado, independentemente da tua história,
propósito, ok? Faz este propósito na tua vida, encontra o que te move, sabes? Porque quando nós encontramos o que nos move, podem vir qualquer tipo de obstáculos, sabes? Mas eles vão à vida, porque tu vais permanecer, vais ter esta resiliência de ultrapassar, não é fácil, ok? Mas quando tu tens esta clareza mental de, ok, eu tenho que estar ali porque eu nasci para aquilo, ok? As coisas acontecem. Eu costumo dizer muitas vezes que eu não sou coaching, ok? Isto não é conversa para embalar ou para encher chouriças. Isto é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu acredito e faço todos os dias. Há pessoas que não acreditam nisto e está tudo bem, não é mesmo? Ok? Esta mensagem é para pessoas que se identifiquem e que lhes faça sentido e deixar apenas aqui uma nota final para as empresas, não é? Neste sentido de serem mais humanizadas, neste sentido de criarem realmente condições humanas que permitem também as pessoas serem felizes, serem realizadas e, acima de tudo, pessoas que olham para a tua empresa com um significado. Quando tu atrás pessoas tem também este significado para a vida delas, acredita que a tua empresa, no que diz respeito a recursos humanos, não vai ser problema na tua empresa, sabes? Porque às vezes a empresa tem muitos problemas porque não há assim o significado, a pessoa está lá por estar, então que tu possas trazer este lado mais humanizado, mais empático para estas relações profissionais e fazer com que o capital humano também te potencialize a tua empresa e o alcance também dos teus objetivos pessoais e profissionais. Sim, espetacular. E tenho a certeza, em primeiro lugar, que, que mesmo agora que estás a ajudar muita gente, como é a tua missão, e que mesmo agora com este conteúdo, só por si já ajuda muita gente na, na sua vida e na sua missão também. Partilhamos aqui conteúdo muito interessante e os teus insights, as tuas dicas e toda essa experiência de uma área tão diferente de quem está habituado a ouvir Uhum. o nosso podcast, que geralmente tem sido muita gente da tecnologia e do empreendedorismo de uma forma ou de outra, portanto é muito interessante ver esta parte humana e ocorre-me só que algumas pessoas possam não ter encontrado esse, essa missão, como lhe chamamos há pouco. Eu Uhum. próprio acredito que não a encontrei durante muito tempo e que também é normal, não é? Sim. O que é que a pessoa pode fazer? Porque muitas das pessoas que nos estão a ver, eu lembro-me que há uns anos eu pensava, sei lá, há 10, 15 anos, Uhum. eu pensava que não me imaginava a Uhum. trabalhar. Na primeira vez que tive um negócio, eu já tinha realmente trabalhado muito, mas não me imaginava a trabalhar 16 horas e a achar isso normal e a sair e todo contente. E É. ontem dei uma formação fora, em Aveiro, portanto saí de casa às 7 e terminei o último curso, que é para o Brasil, por isso é que é um bocadinho mais tarde, à meia-noite e meia, Uhum. e todo contente, um dia normal para mim. Mas porque encontrei, faço aquilo que gosto e encontrei Sim. essa, essa clareza que tu dizes, portanto é mais fácil. Mas para quem Sim. não encontrou, o que é que pode fazer? Então, eu acho que as pessoas não devem viver atrás do propósito. Eu acho que tu deves fazer escolhas na tua vida de forma consciente, de acordo com aquilo que tu queres para ti, e o propósito depois vai aparecendo, a missão vai aparecendo. E foi isso que aconteceu contigo, André. Tu foste tomando decisões na tua vida, não ficaste à espera que o propósito batesse à porta. Olha, sou eu o Não, propósito da tua vida, abre uma exatamente. porta. Não, tu fizeste acontecer. Porque não avisa, não é? Como é que a pessoa descobre o propósito? É que os coaches falam muito nisso, descobre o teu propósito e faz e Uhum. acontece. Não. Mas e a pessoa vai descobrir o propósito onde? Onde é que vai procurar? Não, é por isso que eu digo que não andes atrás do propósito. Faz as tuas escolhas consciente, com os teus valores, com aquilo que tu achas que é importante para ti e tu, ao longo da tua caminhada, vais perceber que é aquilo. Há pessoas que nasceram a saber que querem ser médicos. E não há hipótese, aquilo está enraizado na cabeça delas. Há outras que não. Há alturas Mas na que minha também vida. nunca experimentaram mais nada, não é? Eu aqui acho, eu sou muito a favor, eu acho que há uma forma, ou pelo menos há uma forma de o tentar fazer, e a forma é experimentar muitas coisas e experimentar coisas diferentes daquelas que tu farias. Eu tive a Exato. sorte, a bênção do curso em que eu me inscrevi para Uhum. fazer aquilo que eu já sabia fazer, já estava confortável não abrir, e eu ter que me inscrever em engenharia, que era algo que eu na altura não ponderava,
Estava o que eu queria era comunicação digital para engenharia informática, imagina. E Sim. fui lá e olha, fui descobrir aquilo que mais me entusiasma, que mais gostava de fazer. Eh, Numa, tive essa sorte, Mas mas isso é lá está, também tive essa sorte porque procurei, e porque arrisquei, e porque disse que ia fazer. exatamente. Acho que é a única forma de. Sim, é isso, é estar receptivo para outras coisas. Não te feches dentro de uma caixa e digas, não, eu sou assim, vou ser sempre assim, é aquele espírito de Gabriela, não é? Para sempre assim. E não tem nada a ver. Sim, Às vezes há áreas que tu nunca experimentaste, que se calhar vai ser a tua maior realização. Então, não andes atrás do propósito, não fiques com essas culturas internas e crenças de que, eu tenho que saber qual é o meu propósito. Vai caminhando, faz a tua parte. Mais cedo ou mais tarde, as coisas vão se sim, proporcionar e está tudo bem. sim, sem dúvida. Eu tenho malta muito jovem que muitas vezes me inspira nos cursos, na comunidade super-humana, nos cursos, na universidade, não tantas como as que gostaria, mas em alguns ambientes, principalmente até mais informais, acabo por ver jovens a comprarem uma máquina daquelas de fotografias dos Uhum. casamentos e Sim. alugarem a tentarem alugar às quintas. Tenho outros jovens que compram uma máquina de limpeza e fazem um negócio de limpeza Uhum. e vejo que muitos deles, outros trabalhavam numa empresa e abriram uma empresa para prestar serviços à entidade patronal, portanto, trabalhar na mesma área, mas como empresários. Uh, Outros fazem outras coisas que não são empreendedoras, mas estão dedicados, por exemplo, em associações de voluntariado, de uma Uhum. forma muito presente, Sim. muito, muito intensiva, a fazerem coisas acontecer realmente, eventos, e é muito interessante. E vejo que essas pessoas, por coincidência, ou quem não acreditar em coincidências por uma questão de probabilidade estatística, Uhum. encontram o seu propósito. É Sim. muito curioso, porque elas estão em atividade, elas estão a fazer coisas que as obrigam a lidar com situações completamente diferentes no seu dia a dia, e muitas delas encontram propósitos em coisas tão simples como estas, como Sim. pertencer a uma associação de Uhum. voluntariado e fazer um trabalho excelente, Sim. como ter uma empresa em part-time ou em full-time, é incrível. Portanto, eu Sim. diria que aí a minha experiência diz-me que a melhor forma é fazer da mesma forma que vejo que quem nos últimos 10 anos não fez nenhum curso, não se mudou de local de trabalho, não mudou Uhum. de residência, não mudou às vezes nem de carro, nem de bicicleta. Uhum. Portanto, 10 anos assim de uma estabilidade total, empiricamente eu apercebo-me que tenho uma menor, acaba por ao fim de 10 anos parecer uma pessoa com menos propósito. E Sim. acho que não é coincidência. Não. Isso era um bom Acho que há estudo uma para fazer. relação. Acho que há uma relação direta entre o nível de coisas que a pessoa faz, de atividade da pessoa e de experimentação, e o encontrar o propósito. E Verdade. parece-me óbvio, não é? Porque se tu estás solteiro ou solteira e se sais à noite, se vais para o grupo de voluntariado, para o grupo da igreja, se te envolves em grupos Uhum. e sais de casa, é mais provável que encontres o teu propósito, vamos lhe chamar aqui, que encontres alguém que gostas Exatamente. ou É isso que te mesmo. apaixonas. Se não saís de casa e fores, por exemplo, durante 5 anos para os mesmos sítios, onde estejam as mesmas pessoas, literalmente, sem qualquer alteração, Sim. é menos provável. Não quer dizer que não vá acontecer, mas é menos provável. Concordo plenamente. É isso mesmo. Olha, Portanto, tenho acho que é 2% isto. de bateria. Mas está tudo bem. Quanto? 2. 2%. Então vamos aproveitar para deixar a Alexandra ficar com 1% de bateria para verem o nível de entrega da É isso. Alexandra. Máxima. É isto, é até ao limite. Vai acabar a bateria e nós aqui a É falarmos. isso. Só Alexandra, para não ficar no muito vácuo. obrigado por este bocadinho. Não, obrigada, Roberto. Vai ser muito, muito valioso aqui para quem nos ouvir. Muito valioso também para mim, que aprendo sempre imenso contigo. Um grande beijinho e até à próxima. Olha, deixa-me antes disto ir abaixo, para ver se dá a possibilidade também de te agradecer novamente pelo convite. Sei que és uma pessoa super exigente, então estar aqui no teu podcast, ou iCast, não é que se chama isto? iCast.
iCast, é diferente. Para mim é um privilégio e estou aqui para tudo o que precisar, já sabes. E a audiência, se precisarem de alguma coisa da minha parte, também estou aqui para servir, porque este é um dos meus valores, faz parte da minha cultura, por isso podem sempre contar comigo de alguma forma. Eu vou deixar. Vais Eu vou deixar? deixar os contactos e os links de tudo o que falámos aqui nas descrições de onde virem o vídeo. Muito obrigado, Obrigado. Alexandra. Obrigado, até à próxima. Obrigado.